Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde a quem nos acompanha em casa neste dia de São Vítor. E quem está em casa, há uma imagem aqui à frente do altar. Hoje é dia de São Vítor, o Mouro, e num tempo tão difícil que nós atravessamos, precisamos de olhar para os mártires, para aqueles que deram a vida por Jesus Cristo, para termos força de viver como cristãos no mundo de hoje. E por isso está aqui esta imagem de São Vítor, o padroeiro dos prisioneiros e também dos exilados. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos e rezamos esta Eucaristia, dia de aniversário de partida para a casa do Pai, de Germano Pacheco e Aldina e Manuel Raposo. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que pelo batismo nos fizeste renascer para a vida eterna, concedei que os vossos filhos, regenerados para a esperança da imortalidade, alcancem com a vossa ajuda a plenitude da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso: tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois da minha partida, se hão de introduzir entre vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se hão de erguer homens com palavras perversas, para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes, e lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram às minhas necessidades e às dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalhando assim que devemos acudir aos mais fracos, e recordo-vos as palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar
do que em receber. Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados sobretudo por eles ter dito que não mais tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, pois a minha escolha se vos separou do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: o servo não é mais do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Permitam-me que eu diga algumas palavras, em primeiro lugar, para quem está a acompanhar-nos em casa, e estive a ver, ainda são muita gente, portanto, muito obrigado por nos seguirdes. E eu queria começar por saudar este fim de semana, era o fim de semana do Santo Cristo dos Milagres, nos Açores, e por tanto lado, e nós, com tristeza, mais um ano, não podemos fazer a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Mas confiamos ao Senhor
E o Senhor diz-nos hoje no Evangelho que o mundo nos fará aquilo que fez a Ele. E não somos mais que Ele, que é o Filho de Deus. Portanto, é assim que olhamos para a situação em que estamos a viver e enviamos um abraço a todos aqueles que estão a sofrer por não celebrarem o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Também este fim de semana é o fim de semana do Dia das Mães, aqui no Canadá e em muitos países. Nós em Portugal foi no fim de semana passado, mas aqui amanhã, e já estamos a viver vespertinamente este grande dom, que é o dom da maternidade, o dom de ser mãe, que todos nós sabemos que tantos sacrifícios, tantas dores, tantos sofrimentos, tanta coisa, a maternidade é uma força tremenda que Deus nos dá, que dá alguns. Nós no dia do casamento às vezes vemos muitos jovens e sobretudo noivas que dizem eu não estou preparada, mesmo jovens, eu não estou preparado para ser pai, mas depois o Senhor concede as suas graças e são grandes pais e são grandes dons de Deus. Mas tantas vezes que nós sacerdotes já ouvimos isto, não estou preparado, e tantas vezes na nossa vida, e a graça de Deus que opera no coração, é um dom de Deus, e é motivo para nós darmos graças a Deus. Também enviar uma saudação neste dia. Hoje partiram 2 irmãos da nossa comunidade, o Luís Couto, que tanto sofreu ultimamente e tão rápido a sua doença. O Senhor o chamou, certamente não era a altura, diremos nós, mas o Senhor é que sabe, e que Ele que no céu olhe para nós. Também o Sr. Joaquim Santos, também hoje, um mais velho, um bocadinho mais velho, mas a pandemia, o isolamento, a não visita dos familiares, também tiveram o seu trabalho, e o sacrifício que o Joaquim Santos passou, e tantos irmãos que durante este ano partiram. Nós temos que confiar a Deus e sobretudo rezar para que o Senhor dê força a todos e a todas as famílias. Mas também temos amanhã uma alegria. Na missa das 11 horas teremos uma primeira comunhão. Uma menina, não estão a ser feitas as primeiras comunhões por causa da pandemia, e, portanto amanhã só virá a família da Beatriz Maria Rebimbas Amaro. Portanto, e eu agora na missa e no terço vamos rezar por ela e pela sua família e por todos os meninos que nós não sabemos as consequências desta pandemia. Portanto, nós lembramos na festa da primeira comunhão e onde chegamos? O que é que o Senhor nos quer dizer com isto? E o mais importante é ouvirmos e termos a capacidade de ouvir. No Evangelho de São João, que nós ouvimos, capítulo 15, versículo 18 a 21, fala-nos da missão do apóstolo. E a missão do apóstolo está na confiança. Acreditar na força do Espírito Santo que nos anima e capacita. Como as mães, quando é no dia do casamento, os mães e pais, eu estou preparado, e depois o Senhor. É isto. O apóstolo, aquele que vai anunciar o Evangelho, tem que confiar na graça de Deus na sua vida. E o Senhor diz-nos para termos confiança. O evangelizador não pode ignorar que terá de enfrentar muitas dificuldades e oposições. Nós, quando somos sacerdotes novos, temos a ilusão que toda a gente gosta de nós. Mas depois, pela vida, vão aparecendo, como no casamento, vão aparecendo as pequenas pedras. E mesmo as boas intenções,
às vezes estão tudo mal interpretado e talvez esteja correto, mas o importante é confiar na graça de Deus. Cristo é o Filho de Deus, foi enviado, eu acredito, e vamos em frente. É isto. São Paulo fala-nos de muitos sofrimentos que teve passar para anunciar o Evangelho. Hoje, na primeira leitura, São Paulo despede-se com a consciência que seria a última vez que viria àquela comunidade. E diz São Paulo: trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, a fim de que se veja que o vosso poder extraordinário é de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados. Somos confundidos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não aniquilados. Os discípulos de Jesus terão de enfrentar o ódio do mundo, tal como ele o enfrentou. E porquê é que o mundo odeia a Igreja? E nós vemos no mundo atual o ódio que há à Igreja Católica. E porquê é que será? E vemos tantos católicos a colaborar, a dizer: eu sou moderno, o mundo tem que se identificar com o mundo, ou a Igreja tem que se identificar com o mundo. E porquê é que o mundo odeia a Igreja? Jesus diz: esse ódio caracteriza o mundo, tal como o amor caracteriza a comunidade cristã. Nós hoje celebramos São Vítor, o Mouro. O São Vítor, que foi martirizado em Milão, a Itália, e não, era da Mauritânia, era africano, porque a Mauritânia também pertencia ao Império Romano naquela altura. Indica-nos o que é a Igreja. Eu vejo muitos católicos às vezes desanimados: isto, já ninguém quer saber da fé, isto, a Igreja está em perigo. Como a Igreja fosse nossa. A Igreja não é tua. Tu tens que fazer o teu dever, tens que fazer a tua obrigação, mas a Igreja é de Jesus Cristo. E de vez em quando Jesus Cristo manda-nos sinais como de São Vítor. Ninguém contava que um africano da Mauritânia viesse para a Itália e se recusasse a sacrificar, a obedecer ao imperador, porque o imperador, quando iam para os combates, tinham que fazer sacrifícios aos deuses pagãos, e este Vítor recusou-se. E os outros, certamente muitos, obedeceram, tiveram medo, não foram merecedores de ser cristãos. E os discípulos serão perseguidos pelo mundo, porque o mundo não suporta aqueles que se opõem aos seus princípios. Eu acho muito interessante, de vez em quando, ouvir alguns católicos dizer: o mundo está mau, o mundo está muito mau, mas não tomam uma única posição, não se informam acerca de nada. Eu sinto uma certa alegria de ver alguns casais novos começarem -se a informar. O que é que está a ser feito nas escolas? O que é que está a ser feito às crianças nas escolas? E nesta semana tive uma alegria de um filho, de um casal novo, filhos portugueses, que começaram a preocupar-se. Também recebemos notícias que aqui nos Estados Unidos muitos pais estão a criar associações e a interrogar-se o que é que estão a ensinar aos nossos filhos nas escolas. E vejo católicos a dizer: o mundo está muito mal, mas não quer saber de nada, de nada, de nada, de nada. Tem medo de enfrentar porque podem dizer que não é moderno, que o mundo agora vai nesta linha. Então, se vai nesta linha, para que é que te queixas que o mundo está mal? É preciso que os pais católicos saibam o que é que estão a ensinar aos seus filhos nas escolas. Não é o que o padre diz, é porque vós mereceis respeito.
As famílias merecem respeito. Eu não sei se os portugueses, sabeis que os mais novos abandonaram a igreja, abandonaram a comunidade. E às vezes nós não pensamos o que é que isso significa. E às vezes eu a refletir, até às vezes a rezar, penso nisto. Olhai que, quando nós emigramos, as autoridades não sabiam o que é que os portugueses pensavam. Mas tinham um bocadinho de respeito porque eles estavam unidos. Não sabiam o que é que os primeiros pensavam, mas tinham respeito porque viam os portugueses, viam os italianos, viam os polacos, viam unidos e, portanto, havia um bocadinho, eles estão unidos. O que foi o primeiro feito? O que é que tem sido feito ultimamente? Dividir, cada um para o seu lado. O modernismo está por aí. Cada um anda. E hoje ninguém tem respeito por ninguém. Porque era obrigação. Os nossos antigos não tinham cultura, não tinham formação, mas sabiam qual era a fonte do respeito. E uma das fontes, uma das raízes do respeito é a união. E nós hoje não nos damos ao respeito. Somos modernos, somos livres. E mesmo na igreja. A igreja vai sofrer, a igreja vai ser perseguida, pois vai. Porquê? Porque nós não acreditamos, porque nós não estamos unidos na oração, porque nós deixamos-nos seduzir pelo mundo. Não, eu acho muito interessante quando ouço os católicos, gente boa, santa, o mundo está muito mal, muito mal. Mas a culpa é atrás do muro do vizinho. A culpa está do outro lado da casa do vizinho. E nós precisamos de ouvir estas palavras. Jesus está aqui, para quem nos acompanha em casa, está aqui uma frase de Jesus, do Evangelho de hoje. Eu fui o primeiro, Jesus foi o primeiro a ser odiado. Está em inglês. E vou colocá-lo durante toda a noite na Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, para que entre, e graças a Deus muita gente tem entrado de noite, não sabemos de onde, mas que é preciso parar e refletir. As perseguições estão aí. Está a decorrer na Alemanha um concílio dos bispos e da Igreja da Alemanha. E há bispos que a gente a defender aquilo que estão a defender não estão bem da cabeça, não estão bons, mas há católicos a bater palmas. Mas também era preciso a Igreja unir-se, refletir, parar, pensar, porque o Espírito Santo é que governa, é que conduz a Igreja. E eu acredito profundamente que vai sair algo positivo daquele concílio. E não vai para onde o mundo quer. Não pode. Para os disparates do mundo. Chamem-nos a nós modernos ou não modernos. Que o Senhor nos dê força. Eu termino com uma frase de São Vítor, que respondeu ao imperador assim. O imperador obrigá-lo a sacrificar aos deuses pagãos, e São Vítor diz assim: todos os deuses das nações são demónios, mas o nosso Deus fez os céus. Se, portanto, eles são chamados de demónios desde o início, como vou eu adorá-los? Eu já disse, e vou-lo digo novamente, não sacrificarei aos demónios, mas me oferecerei como sacrifício de louvor a Deus, porque está escrito: todo aquele que sacrificar aos demónios e não a Deus será destruído. Eu não aceito as recompensas prometidas pelo imperador, porque o imperador pode mover porque ele era oficial, convenceu com dádivas, mas eu aceito a força de Deus todos os dias. São Vítor até deixaram as portas da prisão aberta para que ele fugisse. Não aceitou.
foi coerente com a sua fé. Depois, o seu corpo foram deitá-lo no meio de um descampado, onde hoje está uma igreja construída a São Vítor, em Milão, e os cristãos foram encontrar o seu corpo. Sabeis quem é que guardava? Quem é que guardava o corpo do santo? 2 feras, 2 lobos. Foi o testemunho que correu depois na igreja, e por isso naquele local hoje está construída a igreja de São Vítor em Milão, pode ser visitada. Quem estava a guardar o corpo eram lobos. Deus de vez em quando envia-nos sinais grandiosos, e para quem não tem fé, isso não, pouco importa. O que importa são as palavras de Jesus hoje. Essas é que importam. Jesus foi o primeiro a ser perseguido, e nós não esperemos nada de bom, mas que os católicos pelo menos se informem, não se sentem só à frente da televisão e vêm daí tudo o que querem, sem capacidade crítica. Eu às vezes digo-vos, e espero que não vos ofendais, mas eu penso que nós católicos nem sequer televisão sabemos ver. Nós católicos nem televisão sabemos ver. A televisão apareceu na nossa vida, foi entrando, e nós nem televisão sabemos ver. E não pensamos nisso. Eu não estou com isto a ofender ninguém. Também me associo. Mas nós nem televisão sabemos ver. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos professar a nossa fé. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam-se o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, rezemos pelos nossos defuntos, por todos os que são das nossas famílias e das nossas comunidades, aqueles que partiram, por quem nós rezamos. Rezemos por todas as mães, para que tenham forças, e para que nós cristãos não desanimemos, não tenhamos medo do mundo. Estamos num tempo muito difícil, mas não precisamos, nem devemos ter medo do mundo. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote do altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Mike Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, queremos lembrar hoje, que adormeceram na esperança da ressurreição: Germano Pacheco, Aldina e Manuel Raposo, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvaste, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram redimidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, amanhã temos 3 Eucaristias, às 9h30, às 11h em inglês, onde haverá a primeira comunhão da Beatriz Maria Rebimbas Amaro, e certamente outras farão a primeira comunhão, porque as escolas não podem fazer, e nós, portanto, temos missa em inglês, que era, portanto, graças a Deus, e os meninos entendem bem. Também esta semana temos, e portanto também temos missa às 6h. Esta semana temos 2 funerais, do nosso irmão Luís Couto e Joaquim Santos. Rezamos por eles e pelas suas famílias. Enviamos um abraço a todas as mães, neste fim de semana das mães, para que todas tenham força e não desanimem, sobretudo aquelas que mais têm sofrido com os seus filhos, porque também há muita mãe que tem grandes alegrias, mas também há muitas que têm muitas tristezas. Portanto, olha, confiem na graça de Deus e, sobretudo, hoje, no dia de São Vítor, como quem está em casa, temos aqui a imagem, ofereça o seu sacrifício, padroeiro dos prisioneiros e dos exilados, e se fosse no nosso tempo, talvez o padroeiro dos drogados, etc. Confiamos a Deus e, sobretudo, que paremos e de dizer o mundo está muito mal, e sem fazermos nada. E até concordamos com quem está e perturba e estraga o mundo, e com regras e com projetos que vêm de longe. E nós, o mundo está muito mal, dizemos, eu ouço todos os dias isso, e não nos preocupamos nada. Então, a todos um bom fim de semana. Também este fim de semana, esta semana temos o 13 de maio, vamos ver, ainda não decidimos, mas talvez um altarzinho a Nossa Senhora, e a folha das missas é colocada ali no hall de entrada, porque o hall de entrada tem estado aberto, a porta da igreja está fechada, a porta da capela também está fechada, e portanto quem estiver em casa, que venha um bocadinho até ao pé do Santíssimo Sacramento e do Senhor Santo Cristo dos Milagres, porque se pode entrar na igreja, e as folhas são lá colocadas. Nas páginas da internet não colocamos os nomes de quem manda celebrar a missa, porque não faz sentido, não tem nenhum objetivo, não sabemos para onde é que anda, só temos as intenções, o nome das pessoas por quem celebramos, não quem manda de dizer. Portanto, quem precisar, faz favor de vir ali ao hall de entrada e terá lá as folhas durante toda a semana. E então esta semana celebremos com alegria, nós portugueses, Nossa Senhora de Fátima. Apesar de todas as restrições, vemos pelas estradas de Portugal pequenos grupos, a caminhar para Fátima, cumprindo as regras e, portanto, dão testemunho e rezam por nós. Portanto, a todos um bom fim de semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.